Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os desastres provocados pelas chuvas no estado de São Paulo, a gestão da economia, investimentos e geração de empregos, vacinação e eleições. Eu converso agora com o governador João Dória, do PSDB, governador de São Paulo. Governador, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com você. Bem, vamos começar falando do desastre que tivemos hoje na Marginal, na verdade, nas obras da linha 6 laranja do metrô, que foi aquele desmoronamento que levou à interdição da Marginal, que é uma via das mais importantes aqui da cidade de São Paulo. Felizmente não houve vítimas, mas foi um desastre. O senhor, desde cedo, avisou que vai pedir urgência na liberação. A gente vê o transtorno por toda a cidade. Qual que é a expectativa, qual a avaliação que se tem até agora do que ocorreu? Denise, isso está sendo investigado pela Acciona, que é a empresa concessionária dessa linha 6 laranja do metrô, que é a maior obra de infraestrutura em execução no país no momento. É uma obra de 16 bilhões de reais. E ali houve uma circunstância onde uma fonte coletora da Sabesp sofreu uma ruptura, não se sabe exatamente por que e como, e por isso que está sendo investigado, pela Sabesp, pelo IPT e também pela própria Acciona, e nessa ruptura a água evidentemente inundou aquela área e infelizmente acabou promovendo esse desmoronamento. Felizmente sem nenhuma vítima, nenhuma pessoa ferida, nenhuma pessoa machucada e obviamente nenhuma pessoa a óbito também. Houve a limitação nesta pista interna da Marginal Pinheiros, a pista de velocidade mais rápida ficou interditada por 1 hora e depois ela foi liberada. Essa pista onde ocorreu o problema, ela ficará interditada até que tudo seja solucionado, a recuperação seja feita pela Acciona, e ela já se comprometeu e vai fazer, e na sequência o restabelecimento também da condição asfáltica pela Prefeitura de São Paulo e a normalidade. O fato é que havia uma suspeita de algo mais grave por parte da Acciona, que não ocorreu. Essa coletora da Sabesp, ela já, nesta noite, já começa a ser recuperada e os trabalhos também da Acciona, na sequência, serão imediatamente feitos. Vocês estão vendo a imagem, eu estive lá hoje, presente, conversando com os técnicos, engenheiros, com a Defesa Civil, esse senhor que está aí ao lado da Defesa Civil, pessoal também da ANEEL, que é o responsável pela energia elétrica, e todos os engenheiros de 3 empresas públicas e uma empresa privada, e mais os técnicos do CT, Companhia de Engenharia de Tráfego da Prefeitura de São Paulo, e também da Defesa Civil. Todos se mobilizaram, aliás, muito rapidamente para proteger a população, fazer a interdição dessa área. Nenhum automóvel foi prejudicado, nenhum patrimônio privado sofreu consequências. Nós lamentamos, mas a recuperação será feita e inteiramente sob a custódia e o pagamento da Acciona, que é a empresa concessionária, uma empresa espanhola de grande dimensão, que pagará pelos prejuízos havidos e vai fazer a recuperação da forma mais rápida e mais eficiente possível, Denise. Agora, governador, tem alguma expectativa em relação ao prazo para a liberação do local e, inclusive, retomada das obras? Porque já se reclama muito que essa linha ela tem um atraso, ela vem da construção de outros governos, não é? E o paulistano precisa de mais linhas de metrô, não é? Denise, circunstâncias de um acidente podem ocorrer, nós lamentamos muito, mas não se sabe ainda exatamente qual foi a razão. Os técnicos estão lá, amanhã os engenheiros da Acciona e o seu presidente estarão aqui em reunião conosco às 11 horas da manhã, assim como os técnicos e engenheiros da Sabesp, para nos apresentar o diagnóstico e também o prazo para a recuperação, que eu determinei que fosse o mais breve possível, porém com a melhor condição possível. Também não podemos ter uma pressa que inviabilize a qualidade da recuperação que precisa ser feita. E a outra orientação que dei aos engenheiros é que a identificação da causa para evitar que em alguma outra área da cidade uma ruptura como essa possa ocorrer diante das fortes chuvas que se abatem sobre a capital de São Paulo. Eu confio muito nos engenheiros da Sabesp, os engenheiros do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica da Universidade de São Paulo, como confio também na Acciona. A Acciona é a maior empresa que atua na área de metroviários do mundo, fora da China, é a maior corporação do mundo.
e ela já se comprometeu na recuperação e também a assumir integralmente os custos advindos disso. E a Prefeitura de São Paulo, também quero deixar um registro aqui ao prefeito Ricardo Nunes, toda a equipe da CET, Defesa Civil e a Guarda Civil Metropolitana teve um comportamento exemplar. Agora, governador, falando nessa questão de obras, de manutenção, nós tivemos aí sim um acidente de maiores proporções, desmoronamento, né, lá na região de Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato. Nós já tivemos o registro de mais de 20 mortes, não é? O atendimento ainda está sendo feito. O presidente Bolsonaro esteve em São Paulo com vários ministros, dessa vez uma situação até diferente do que foi na época em que houve acidentes também semelhantes na Bahia. Mas eu queria saber como é que está sendo o atendimento no local, sendo que Franco da Rocha, por exemplo, a cada chuva ele tem problemas. Isso já vem de vários anos, tem essa ocupação por moradores de áreas de alto risco. O Estado de São Paulo pretende tomar medidas diferentes a partir do que aconteceu neste final de semana? Denise, vamos por partes. Primeiro, os temas ligados à habitação são temas locais, são temas dos prefeitos e das prefeitas, o que não nos desobriga de sermos solidários e apoiarmos. Aliás, foi o que eu fiz. Eu não fiz o que fez o presidente Bolsonaro, que sobrevoou, pousou, falou e não anunciou nenhum apoio, nenhum centavo sequer para as prefeituras de 11 cidades que foram afetadas e de 1.926 famílias que perderam as suas casas, estão alojadas em unidades de habitação temporária, onde o governo do Estado de São Paulo forneceu recursos para isso imediatamente no domingo. Eu mesmo telefonei para os prefeitos das cidades mais afetadas, Franco da Rocha e Francisco Morato, o prefeito Nivaldo de Franco da Rocha, a prefeita Renata de Francisco Morato, destinando 5 milhões para as obras necessárias e o atendimento à população que foi afetada em Franco da Rocha e 2 milhões de reais em Francisco Morato. E mais R$1 milhão para cada cidade, entre as quais Caieiras, como você mencionou, para que as prefeituras tivessem conforto no atendimento às famílias que foram ali prejudicadas. Eu lamento que o presidente Bolsonaro tenha vindo a São Paulo com 2 ministros, tenha pousado, sobrevoado e não anunciou rigorosamente nada. Eu não quero politizar esse tema, Denise, nem é o caso. Mas um presidente da República que se desloca até São Paulo, traz 2 ministros do Estado e não anuncia nada, eu pergunto o que veio fazer aqui o presidente da República em São Paulo, se ele não prestou a solidariedade com recursos, que é assim que se faz diante de uma situação trágica. São 24 vidas que se perderam e essas vidas não serão repostas. Nós estamos apoiando os prefeitos destas cidades, que, aliás, estão conduzindo muito bem os trabalhos de recuperação das suas áreas urbanas e também no atendimento às famílias que foram vitimadas, tanto as que perderam suas vidas, o que, repito, nós lamentamos muito, Denise, como também aquelas que perderam suas casas e, nesse momento, estão abrigadas e alimentadas e com os recursos fornecidos pelo governo de São Paulo a esses municípios. E já disse também, Denise, que se tiverem necessidade de mais recursos, nós aportaremos. Agora é hora de solidariedade acima de tudo. E nisso nós não hesitamos em anunciar e designar recursos além das equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar. Agora, governador, é quase inevitável a politização dos vários temas no ano de eleições que prometem ser muito polarizadas. Recentemente, São Paulo anunciou números muito positivos da economia, um avanço do PIB superior à média nacional. O próprio CAGED mostrou uma geração de empregos em São Paulo maior, mas nós temos a maior economia do país de qualquer modo. Agora, a gente vê que, apesar desses resultados, apesar do protagonismo que São Paulo teve em relação à vacinação, a sua colocação nas pesquisas continua muito baixa. O senhor vê aí uma politização em outro sentido? Como é que fica a sua posição em relação às eleições? Denise, isto, me perdoe, não é politização, isso é administração, é gestão pública e é o que nós fizemos e continuamos a fazer aqui em São Paulo. Eu não faço a gestão do governo do Estado de São Paulo pensando em projeto eleitoral.
Eu faço aquilo que é a minha obrigação como governador do Estado de São Paulo, que é administrar bem o Estado de São Paulo, oferecendo condições de saúde, oferecendo habitação popular, oferecendo uma economia que cresce, que gera empregos, que gera oportunidade, proteção ambiental, o investimento que temos realizado em infraestrutura, 8 mil obras em execução no Estado de São Paulo, 200 mil empregos vinculados a essas 8 mil obras, sobretudo em rodovias vicinais, em programas metroviários, em programas ferroviários, infraestrutura urbana, além de policiamento, investimento em segurança pública, educação, cultura e, obviamente, o apoio às prefeituras aqui no Estado de São Paulo. Isso é gestão, isso não é politização. Politização é você pegar um avião, vir até São Paulo, fazer um show-off, trazer 2 ministros ao seu lado, a tiracolo, e não anunciar nada diante de uma tragédia que já levou 24 pessoas. Isso sim é politização. O que nós fazemos aqui, Denise, é administração. E por isso é que São Paulo tem hoje um PIB que cresce 5 vezes mais do que o PIB do Brasil. E lembrando que o PIB do Brasil, que chegou a 1,4 de crescimento em 3 anos, 2019, 2020 e 2021, São Paulo tem 36% desse crescimento. E o PIB de São Paulo foi de 8,3%, aliás, anunciado por Henrique Meirelles, que é o nosso secretário da Fazenda e Planejamento. E os dados do CAGED, que não são do governo de São Paulo, e sim do governo federal, vinculados ao Ministério do Trabalho, indicam que em São Paulo foram gerados 1 milhão de novos empregos apenas no ano de 2020. Agora, governador, antes de nós... Perdão, Denise, apenas para enfatizar, isso é planejamento e gestão, isso não tem nada a ver com política, isso é administração. Não, eu falava de política no sentido da repercussão que se pode ter dos vários dados, inclusive quando se tem uma tragédia, a gente vê a politização de todas as discussões, não é? Agora, o que chama a atenção é exatamente por São Paulo ter bons números, inclusive em relação à vacinação, e o senhor não avançar em relação às pesquisas. Eu queria saber se há discussões em relação à possibilidade da criação de uma federação partidária para ampliar as chances de uma terceira via. Como é que o senhor se colocaria nessas discussões? Há a possibilidade de se discutir isso com cidadania, por exemplo. Não é? Alessandro Vieira falou sobre isso a semana passada aqui no Jornal da Gazeta. Se o senhor não melhorar a posição nas pesquisas eleitorais, haveria a possibilidade de uma chapa em que o senhor não fosse candidato à presidência? Denise, se há uma coisa que nós aprendemos na política é não ter ansiedade. A ansiedade não pode estar nem na política, nem no jornalismo e nem nas pesquisas. As eleições presidenciais para o Brasil serão em outubro, não são agora em fevereiro. Então temos um longo período pela frente. Temos 8 meses pela frente, é preciso ter calma, paciência e consciência de que ao longo desse período é que nós teremos os horários eleitorais, os debates, as entrevistas. E eu tenho experiência nisso, você sabe, eu fui eleito prefeito da cidade de São Paulo e quando comecei a campanha, 8 meses antes, aliás, coincidentemente, 8 meses antes, eu tinha 1% das intenções de voto pela pesquisa Ibope e venci as eleições em São Paulo com 53% no primeiro turno. Portanto, não há ansiedade e não há necessidade de se discutir agora quem deve fazer parte dessa ou daquela chapa. Encerramos o nosso tempo. As federações, sim, isso é importante. Nós estamos evoluindo num bom entendimento. Fechamos então, governador, desculpa. Mas fechamos o nosso tempo no jornal. Agradeço muito a sua participação e as informações. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Uma boa noite para você.